Que o pessoal tá. Já vai. Na hora que você entrar ao vivo, eu vou disparar a mensagem aqui. Já tô ao vivo. Acho que aqui ficou bom. Tirar a fone. O pessoal já tá entrando. Galera, tá todo mundo com papel e caneta na mão. Bora acelerar! O negócio vai pegar fogo hoje. Vou encaixar aqui já o microfone. Tá só ajustando aqui, tá? Vou encaixar o microfone. Vamos lá de boia. Tá mais fácil. Que é assim, quem sabe faz ao vivo, viu? Ah, vamos começar agora. Nossa, fiação. Pra ficar melhor o áudio aí pra vocês. Só encaixar aí. Só me dá um retorno aí, vocês que estão me ouvindo legal, se a imagem tá legal, se o som tá bom. Dá um toquezinho aí pra mim. Me dá um retorno que a gente já vai começar, hein? Bora lá. Nildo Costa, DG77. Lucinho Araújo, seja muito bem-vinda. Bruno Cruz, Rayane. Tá perfeito, então tá ótimo. Salão do Automóvel, top áudio, vídeo, vamos lá. Tá dando um delayzinho aqui que tá conectado ali também. Vamos lá, pessoal, tudo entrando aí. Vamos dar mais uns 2 minutinhos aí, 2, 3 minutinhos pro pessoal entrar. Lopes, Alder Click, tudo top. Biduscar, ok. Topart tá legal. Vamos lá, isso aí. Kevin também entrou. Então tá ótimo. Então o som tá assim. Bora pra cima, isso aí, bora pra cima, John. Tem arrebento, não pode parar, velho, não pode parar. Ô, Gilmar, faz favor por mim. Aquele cafezinho esperto. Quem acompanha as lives aí, Thiago. Bora lá, Rodrigo Domingues, seja muito bem-vindo. Thiago Melo, meu parceiro lá do Paraná. Rodrigo Domingues também, Bruno. Tá top, então tá ótimo. Joarte, Fumei Envelopamento. Pessoal compareceu em geral aí. Raíssa Cássio. Cafezinho, combustível. Luiz Felipe. Bom, vamos lá. Acho que o pessoal vai entrando aí. Felipe Vilas Boas, Django, Lucinho Araújo, Rob Show, Bruno Cruz. Dá mais tempo pra galera aparecer. Beleza, vamos esperar mais um tempinho. Ó. O pessoal tá pedindo pra esperar um pouquinho pro pessoal aparecer. Dá mais um tempinho aí. Enquanto isso eu vou no cafezinho. Vitor Dantas. Aí o pessoal aparecendo em peso. Robinho Marreto, Santos, São Paulo, tá na área também. Isso aí. Bora. Tom Miller, Leandro Santos, Caio Fórmula Show. Valdemar. Rapaz do céu. De Manaus pro Brasil. Edson Souza, Anderson Pintor. Bora, né? Felipe, rebento, vamos pra cima. Luciano Rosa, Campinas, São Paulo. Frank, Dione, Minas Gerais. Carlos Kaká, tá aí. Polimento Garagem. RGS Silva, Contagem, Minas Gerais. Bora, caramba. Cuida, professor, bora! Eita! Salve daqui de Curitiba. Alice aí, com certeza é o Saulo que entrou lá direto da Flórida.
Kevin, bora, Natal, Rio Grande do Norte, Edson Gaspar de Santa Catarina, Flórida, Rayane daí, Flórida dos Estados Unidos. Salve, salve, desde o Chile. Um abraço, Austere. A gente também inventa, né? Tem que, né? Vamos lá, Salgueiro, Pernambuco, São José dos Campos, Contagem, Minas Gerais. Terceiro de Contagem que eu contei aqui, hein? Estúdio Automotivo de Santa Catarina, Boss Estúdio, Cardeteio, Feira de Santana, Bahia, presente. Felipe, Suzano, São Paulo, pertinho da gente aqui. Anápolis, Goiás. Bora arrebentar, Recife, Pernambuco. Tive aí, já viajei para aí, lugar lindo, maravilhoso. Salve, Navegantes, Santa Catarina, já fui muito também para Navegantes. Rio de Janeiro, Santa Rita do Sapucaí, meu Deus do céu. Abraço de Goiânia, um abraço para você também aqui de São Paulo. Robson de Brasília. Betim, Minas Gerais, Camaçari, Bahia, presente, Aracaju, Belém do Pará. Aí, Valdemar, seu parceiro, seu vizinho aí. Vamos lá, Belém do Pará, Fortaleza, Ceará. Tiago de Suzano, Maceió, Alagoas, tamo junto. Boa noite, Cerejeiras, Rondônia. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar já tocando Rangel. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar um pouquinho aqui dos comentários pra gente tocar aí, passar o conteúdo Pouso Alegre, Minas Gerais, Maceió, Alagoas. Bora. Muita gente, velho, muita gente, graças a Deus. E então a gente vai vou desativar o comentário agora. Depois a gente vai abrir um pouquinho pra gente bater um papo, tá bom? Mas eu acho que o tempo é muito valioso e o que eu tenho para passar para vocês é mais valioso ainda, que é como faturar mais de 5 mil por mês com detalhamento automotivo. Beleza? Então eu vou desativar agora o comentário e aí depois a gente já... Como é que faz aqui? Eu já não sei, né? Você sabe como é que desativa aqui? Bora deter esse 5K, bora! Sabe como desativa? É aqui, não é? Pronto. Bora. Primeiro, eu quero desejar boas-vindas para você. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Que todos tiraram aqui. Já parabenizar você por estar aqui nessa live. Porque terça-feira à noite, muitas pessoas podiam estar fazendo qualquer outra coisa do que escolher estar aqui. E esse é o primeiro passo da transformação. É decisão. Então, parabenizar você. E agradecer também pela audiência, por estar aqui participando. E eu tenho certeza absoluta que mostrar para você a oportunidade que eu tive lá atrás de faturar mais de 5 mil por mês com detalhamento automotivo investindo pouco. É essa visão, é isso que eu quero mostrar para você, passo a passo de como você pode fazer, de como você pode se colocar como um detailer 5K. Quem vos fala aqui? Meu nome é Ranieri, tenho 34 anos. E sempre o meu maior sonho, quem me conhece sabe, foi sempre poder ajudar o maior número de pessoas com aquilo que eu aprendi, a forma que eu puder compartilhar, em termos de conhecimento, do que for. E cheguei nessa situação agora de colocar para vocês, compartilhar, que é o que vocês já assistiram há muito tempo. Então estão vendo aí, acompanhando os grupos, todos os conteúdos que a gente coloca, das dicas que a gente põe, como faturar 5 mil por mês com detalhamento automotivo. Esse é o nosso objetivo principal e é esse caminho que a gente vai seguir agora. E aí de repente você está pensando assim, poxa vida, mas gera algumas dúvidas. Dentro dessas dúvidas, que foi as mesmas dúvidas que eu tinha lá atrás, de repente sua dúvida pode ser se realmente é possível faturar 5 mil por mês com detalhamento automotivo. Esse é a principal, acho que é a dúvida maior. Essa promessa aí desse doido aí apareceu falando que é possível ganhar mais de 5K por mês com detalhamento automotivo e ainda investindo pouco. Então eu quero mostrar para você. Eu cheguei aqui onde a gente está hoje. Esse é o nosso estúdio. A gente começou lavando o carro na rua e a gente chegou até aqui. Mais para frente eu conto um pouquinho mais. Quero compartilhar algumas coisas com vocês. Um pouco, não é só o que eu vou falar, mas é o que eu vou mostrar. Como aconteceu com a gente. Pode acontecer com você, do mesmo jeito que aconteceu com uma outra pessoa, com o Valdemar. Depois eu vou compartilhar um pouquinho da história dele para vocês entenderem o que acontece. Então realmente é possível ganhar mais de 5 mil por mês com detalhamento automotivo? É possível ganhar.
Será que eu consigo aprender? Uma outra dúvida, será que eu consigo aprender? Eu nunca trabalhei com isso. Eu também não trabalhava. Na verdade, eu não escolhi o detalhamento automotivo para ser a minha profissão. Eu acredito muito em propósito. E o propósito foi o detalhamento automotivo me escolher para que eu pudesse ter esse propósito de poder compartilhar isso. Isso me empolga de uma forma que vocês não têm ideia, de poder mostrar o caminho que me tirou de uma situação, me trouxe aonde eu estou hoje, e não só para mim, para outras pessoas. Ah, poxa vida, mas para vender um serviço, para fazer alguma coisa, eu preciso vender. Eu não consigo, não sei vender, não tem problema. Entende o seguinte, o caminho que a gente vai seguir é te colocar, não como um vendedor, mas como um produto desejável. Entende o seguinte, a partir do momento que você é um produto, que os seus clientes te buscam, você não precisa vender, ele vai te comprar, esse é o objetivo principal. Não é vender um serviço, é você se posicionar como um profissional desejável, que o seu cliente deseja fazer com você, que você faça o detalhamento do carro dele, que você seja um profissional que seja referência tanto para os seus concorrentes, a gente não usa esse termo, mas tanto para os seus concorrentes, até para os seus clientes. Vamos lá. Vergonha. Poxa vida, eu tenho vergonha, eu não consigo fazer, eu não consigo falar. Pô, o Rani tá aí falando na live, solta os conteúdos, faz vídeo, eu não vou conseguir fazer isso. Entende que é o seguinte, quem vai falar por você é o resultado. Esse é vai ser o seu maior fofoqueiro. Quanto maior o seu resultado, quanto mais você tiver resultado aplicando de forma correta, o passo a passo, você não precisa ter vergonha, sabe por quê? Porque o seu resultado vai falar por você. Você não precisa estar na frente da câmera. A gente fez algumas lives falando sobre isso. A forma com que a gente consegue se posicionar. Ah, mas eu não consigo aparecer, tenho vergonha, não gosto de mim e tal. Não tem problema nenhum. Se posiciona de uma forma diferente. O seu resultado vai falar por si, vai falar por você. Poxa vida, mas aqui na região onde eu estou eu tenho um problema porque o meu concorrente cobra X mais barato. Se eu cobrar R$10 mais caro, o cliente vai embora. Até me xinga. Eu já ouvi muito disso. Ouvi muito disso. E esse é o ponto. Entender que não existe mais preço daqui para frente. Você tem o seu valor. Esse é o ponto principal. Para esse valor tem muita diferença. Qual é o preço? Não. Qual é o meu valor? Qual é o valor do meu serviço? Qual é o valor da minha dedicação? Qual é o valor da minha entrega para o meu cliente, para o atendimento dele? Esse é o valor. Concorrência, você entender que sempre vai ter aquele que vai cobrar mais barato. E o caminho que a gente quer seguir é um caminho que não é o objetivo de você brigar por um orçamento por causa de 10, por causa de 50, por causa de R$100. Você vai ter o seu valor, a hora que você bater o martelo, que você falar o seu valor, acabou. O seu posicionamento vai te vender automático. Então, a concorrência, a gente entende assim, eu entendo como parceiros. Aquele que cobra mais barato não é meu concorrente. E não é soberba, não é nada disso. Cada um tem o seu valor. Cada um tem a sua qualificação, a sua colocação no mercado. E nosso objetivo é que a gente se torne únicos. Não é fazer mais um, não é abrir mais um negócio, não é começar mais um lavador, nada disso. O objetivo nosso é fazer você ser único. Entende o seguinte, por que eu estou falando tudo isso para você? Imagina o seguinte, a gente está numa guerra. E dentro dessa guerra, nosso objetivo é a gente vencer as primeiras batalhas. E essas batalhas foi tudo aquilo que você já passou na sua vida, tudo aquilo que eu já passei na minha vida. Todas as dificuldades, sabe, superação. Eu não tenho dinheiro, fiquei desempregado. Todas essas batalhas a gente enfrenta todos os dias na nossa vida. Mas entende o seguinte, a partir desse momento, o nosso objetivo já está mais próximo. A gente precisa só atravessar a fronteira. A gente passou, já venceu o inimigo lá atrás. Chegou até aqui. Só que aqui tem um campo minado. E você está enxergando a fronteira ali do outro lado. Como que eu atravesso? E o medo? E se eu pisar numa mina? Eu posso simplesmente morrer. Eu posso não cumprir meu objetivo. Eu tenho muitos sonhos depois da fronteira. E esse é o meu objetivo principal. Sabe por quê? Porque eu atravessei o campo minado. Eu cheguei na minha fronteira. Eu já atravessei para a segurança. E meu objetivo é mostrar para você qual é o caminho. Não pisa aqui, não erra aqui. Eu já errei muito. Eu atravessei o campo minado, mas perdi braço, perdi perna. Já tive que me recuperar várias vezes. E eu não quero que você passe a mesma coisa. Seguir o passo a passo. Qual é o objetivo principal? Atravessar e chegar na nossa fronteira. E aí você olhar lá na frente.
Poxa vida, eu atravessei. Eu nunca tinha conseguido atravessar essa parte da minha vida. Sempre dava errado. E eu vou explicar o porquê. Sempre dava errado. Então o objetivo é esse. Atravessar o campo minado. E eu tô aqui para isso. Porque a partir do momento que você atinge seu objetivo, meu objetivo também eu atingi o meu objetivo, o meu ápice. Porque eu consegui te ajudar a conquistar aquilo que você sempre sonhou. Essa é a minha meta de vida. Tá? O Renan, o pessoal da equipe está aqui atrás aqui. Só. Não, passar para cá. Vamos lá. Tá, você acha melhor? A gente vai atravessar aqui. Só virar ao contrário. Pode deixar aí mesmo. E aí, o que eu quero contar para vocês? Compartilhar, mas por que esses medos? De quem que é esse medo? Por que tem esse medo? Eu vou começar contando um pouco de quem é o Rani. Quem que é esse maluco aí? Quem que é esse doido aí que tá falando? Quem que é esse cara para falar isso para mim? Eu vou contar para vocês, de uma forma bem resumida, quem é o Rani, quem é o Ranieri. Por que eu quero compartilhar isso para vocês? Eu vou começar contando uma história, vou colocar até compartilhar uma foto aí com vocês. Eu trabalhava numa grande empresa, um posicionamento bem grande de liderança, eu tinha um excelente salário, viajava pela empresa, eu tinha hotel pago, eu tinha carro pago pela empresa, fui para muitos lugares aí que eu falei, Recife, Belém do Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, todos esses lugares que foi a empresa que me proporcionou. Só que tinha um problema. Eu não tinha mais tempo com a minha família. Porque assim, todo aquele glamour, viagem, avião, ficava na beira da praia. O hotel que a gente ficava, muitas vezes era locado apartamento. Apartamento com tudo no apartamento. Só que me gerava uma dor, eu não tinha mais tempo para minha família. Não tinha mais tempo para o meu filho, que é muito importante para mim. Eu saía de casa, ele estava dormindo. Quando eu chegava do trabalho, ele estava dormindo. Então todo aquele dinheiro não estava valendo a pena. Pode ir? Todo aquele dinheiro não estava valendo a pena. E aí eu comecei a ver o meu filho sentir a minha falta. Comecei a ver ele sentir minha falta. E naquele momento, para mim, foi uma situação que eu simplesmente quis colocar para ele, dar o melhor de mim, um tempo de qualidade. Final de semana? Poxa vida, mas teve final de semana? Não tinha, porque eu tinha que viajar. E aí entrava o quê? A decisão. Esse momento é um momento muito difícil. É quando você abre mão de uma condição financeira favorável para você ter uma outra escolha. Parece que é assim, né? Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Mas para isso, o que eu fiz? Eu tomei Sentei com a minha esposa, minha sábia esposa, tá aí na live. Meu amor, te amo. Minha companheira, minha conselheira. Todos os momentos que eu evoluí, que eu cresci, ela é responsável por isso. Eu estar aqui hoje é atribuído a ela. Então vamos falar o seguinte. Antes de sair, para não fazer nenhum tipo de acontecer nada, eu listei 10 possibilidades de negócio. Falei, amor, eu vou sair da empresa, eu tenho um bom salário, mas eu não estou vendo o Heitor crescer, a gente não tem um tempo junto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair da empresa, mas eu vou listar 10 negócios. Eu quero listar 10 negócios para que eu possa sair de lá, 10 possibilidades de ter renda, sem comprometer a vida que a gente tem hoje. Uma vida confortável. Meu filho tinha tudo que ele podia, brinquedo, podia sair, podia comer onde quisesse. Só que entrou numa situação que eu simplesmente falei, preciso listar para que eu não possa perder isso. 10 possibilidades de negócio. Eu chamo essa fase, para quem assistiu o filme que é A Procura da Felicidade, sabe que o Will Smith ele relata a vida dele em etapas, né? Essa fase da minha vida, e essa fase da minha vida eu chamo de, se eu montasse uma fábrica de touca, os neném nascia tudo sem cabeça. O azar era tão grande, tudo que eu tentei deu errado quando eu saí da empresa. Tudo, desmoronou tudo. E o dinheiro que eu tinha, que eu tinha pego da empresa, eu montei um negócio. E esse negócio tá aberto até hoje, que é a loja da minha esposa.
Tem uma marca de roupa. E só que dali pra frente eu cheguei numa situação de fundo do poço. Porque eu tinha saído da empresa em abril, né? Com todas aquelas possibilidades, tentando várias vezes, vários negócios e nenhum deles dava certo. Eu simplesmente entrei num ponto em que eu não queria mais sair de casa, eu tinha medo de falar com as pessoas, eu não tinha mais credibilidade, eu não acreditava mais em mim. Eu não acreditava mais em mim. Eu estava simplesmente numa depressão tão grande que o ponto que me entrou foi de desistir de tudo. Falei para minha esposa, falei, amor, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu por mim, eu sumia daqui, eu não sei o que eu faço. E tudo que eu tentei deu errado, tudo que eu tentei deu errado. E o dinheiro que eu tinha, eu fui tentando um negócio, eu fui perdendo. Tentei outro negócio, perdi. Tentei outro negócio, perdi. Eu fiquei simplesmente numa situação que quando foi em setembro, eu lembro até hoje. Quando foi em setembro, eu tive um... Desculpa. É que lembrar dessa etapa da minha vida é muito difícil. Mas vamos lá. Quando foi em setembro, eu olhei pra mim e eu me senti um completo derrotado. Eu não tinha mais vontade nenhuma nem de falar, não tinha mais força na minha voz. E aí a minha esposa falou, pô, amor, você tenta alguma coisa, procura alguma coisa. Eu falei, eu já tentei de tudo, não adianta. Eu cheguei a ponto de questionar Deus. Eu falei assim, Deus, eu acho que eu nasci para ser um derrotado nessa face de terra. Porque eu não faço mal para ninguém, eu trabalho, sou esforçado, eu faço as coisas do jeito que tem que ser feito, nunca prejudiquei ninguém. E o meu objetivo é simplesmente dar o melhor para minha família. Eu abri mão de um bom salário para ter a minha família. E aí chegar nesse ponto agora que nada dá certo na minha vida. Eu acredito que eu nasci para ser um derrotado. E questionei ali. Mas, como sempre, Deus sempre abre oportunidades para a gente. Fecha uma porta e abre-se um portão. E aí essa fase da minha vida eu chamo ela de a oportunidade recusada. Porque o que aconteceu? Um amigo meu me chamou, e aí é onde entra como detalhamento automotivo me escolheu. Um amigo meu me chamou, me perguntou, falou, pô, Rani, eu sei que você tá aí, você tem um produto aqui legal para você apresentar, para você mostrar para as pessoas, e é um produto que você lava carro a seco, faz cristalização, enfim, um produto de uma empresa, todo mundo está conhecendo essa empresa. Eu falei assim, cara, eu não quero, velho, não quero, não dei nem a oportunidade dele me explicar. Quando foi em outubro novamente, aconteceu a mesma coisa, ele me ligou de novo, insistiu comigo, e aí veio minha esposa e falou assim, poxa vida, amor, abre a sua cabeça, de repente é um caminho para você, de repente, eu falei, eu não quero vender, eu não quero ir atrás de cliente, eu ainda mais automotivo, eu não lavo nem meu carro, eu não tinha esse costume de lavar nem meu carro. E aí entra nessa situação que eu fui rejeitando, para resumir, quando foi em novembro, ele me insistiu de novo, para que eu pudesse ouvir. Minha esposa me incentivou, fui na empresa, conheci os produtos, eu cheguei, ela toda empolgada, falou, e aí amor, como é que foi? E aí, gostou? Eu falei, legal. Ela, como assim legal? Eu falei, legal, um produto lá de carro lá que você passa. Falei, mas é bom o produto? Sem acreditar, não acreditava no produto. Não acreditava que era possível, era longe da minha realidade. Porque eu vi o pessoal lá falando que estava ganhando mais de... estou ganhando 3, estou ganhando 5, estou ganhando 10, não sei o quê. Eu falei, fora da minha realidade. Meu objetivo ali era pagar, minha conta de luz estava atrasada. Meu objetivo era pagar o aluguel. Meu objetivo ali era recuperar, era ganhar alguma coisa, porque já desde quando eu tinha saído da empresa eu não ganhava R$1. E aí veio nessa situação. Quando foi... E ela assistiu, eu não gostei muito, sabe? O homem é meio turrento, né? Meio turrão. Não queria ouvir, abriu oportunidade. E ela veio pra mim, quando foi em dezembro, ela falou assim, poxa vida, amor, fala com ele de novo, ele tá insistindo, falando com você. Falei assim, abre a sua mente, de repente é uma oportunidade. Você pediu uma oportunidade para Deus, mas você está rejeitando. A única situação que pode acontecer é isso. Falei, tá bom. Ela falou assim, eu falei, mas eu não quero vender, eu não quero montar equipe, não quero nada. Ela falou assim, mas o produto é bom? Eu falei, o produto é bom. Falei assim, eu estudei um pouco mais, o produto é bom. Falei assim, e por que você não? Eu falei, porque eu não quero montar equipe. E aí o que acontece? Quando entrou nesse ponto, eu falei assim, eu vou abrir a mente, então. Eu vou conversar com ele e tal.
Ela falou assim, eu falei assim, mas como que eu vou fazer para vender? Eu não conheço nada dessa área, tal, não, melhor não. Ela falou assim, mas e se você pegar o produto, não precisar vender, e você aplicar o produto, você consegue vender tipo uma lavagem a seco, igual tá falando a cristalização? Eu falei, o pessoal vende. Ela falou, por que você não faz isso? Eu olhei pra cara dela, eu falei, você não tá falando isso pra mim. Você não tá falando isso pra mim. Não é possível que um homem que estava trabalhando, uma pessoa que estava, não é questão de homem, mas eu estava trabalhando ali numa situação com um bom salário, viajando pela empresa, trabalhava de social, escolhia onde eu ia comer, ia ficar de 4 lavando o carro. Falei, não vou. E ela insistiu, e aí é a parte da minha vida que eu chamo, que é a frase que ela falou, que deu aquela mexida comigo. Orgulho não paga as contas. E aí entrou nessa situação do orgulho não paga as contas, caiu assim, como se fosse um banho de água gelada, e eu parei para pensar. Falei, é verdade, eu tô com vergonha das pessoas que simplesmente não me ajudaram em nada. Simplesmente não me ajudaram em nada. E eu quero mostrar para vocês um vídeo, que foi a primeira aplicação que eu fiz desse produto, né? Falei aí um pouquinho, bem enrolado, mas eu quero que você assista rapidinho. Eu não vou nem deixar passar o tempo inteiro aí do vídeo, mas só para você entender a vergonha que eu tinha. Eu usava um óculos para ninguém me ver, eu tinha vergonha ali. Eu estava ali naquele ponto ali, peguei um carro abandonado, não falei nem com o cliente. Peguei um carro abandonado e fui aplicar o produto ali, falando que eu era uma pessoa, um aplicador profissional do produto tal. Só que nesse ponto, eu não tinha brilho no meu olhar, eu tinha vergonha, eu estava com vergonha do que eu estava fazendo. Mesmo depois de ter aceito a oportunidade, eu estava completamente, assim, eu só destruído, eu estava quebrado. E aí seguiu, e aí eu fui e apliquei esse produto e tal, e não sei o que. Depois disso, aí me gerou uma outra situação, né? Mesmo depois de ter aplicado, de ter visto o resultado. Eu me surpreendi na hora que eu apliquei o resultado. O produto gerou um resultado muito bom. Só que o problema maior foi que eu ainda tinha um preconceito. Eu tinha um preconceito. E esse preconceito de aplicar o produto ali, eu falei assim, mano, eu vou ter que ficar na beira de condomínio aplicando o produto, vou ter que falar com as pessoas. Eu não sabia, não tinha conhecimento de nada. De absolutamente nada. Né, apliquei aí essas 2 toalhas e esse produto foi o que me fez entrar no detalhamento automotivo. Então por isso que eu falo, eu não escolhi o detalhamento automotivo como negócio, como profissão. Eu escolhi simplesmente, eu queria só pagar as minhas contas. Eu só queria pagar minha conta de luz, só queria pagar minha conta de água, só queria pagar meu aluguel, eu queria ter minha dignidade de volta. Era a única coisa que eu queria. E aí nesse ponto veio o primeiro, ali depois daquele momento, eu fiz, minha esposa me convenceu de novo, amor, fala com as pessoas, fala com alguém e tal. E aí eu entrei no elevador com um vizinho meu, né, e eu, coração ali, palpitando, pulando, eu falei assim, eu vou falar com ele, criei coragem, falei, meu Deus, me dá coragem. E falei pra ele, olha, tudo bem? Boa tarde. Olha, é o seguinte, eu estou trabalhando com cristalização de carro, faço aqui no condomínio, uma lavagem a seco e tal, não sei o quê. E ele foi falando para mim, e ele falou simplesmente assim, eu falei assim, legal, cara, eu preciso fazer no meu carro. Quanto que você cobra? Eu não sabia nem valor, não sabia de nada. Eu falei para ele, é R$100. Ele falou, então beleza, você pode pegar o carro amanhã às 7h30 da manhã? Eu falei, pô, pego? Claro. Eu falei, então tá bom. Quando eu cheguei em casa, eu abri a porta ali, todo feliz, falei para minha esposa, falei, amor, eu falei com o vizinho aqui e ele pediu para fazer o carro dele amanhã. Ela falou assim, tá vendo? Eu falei assim, eu não acredito que a primeira pessoa que eu falei já quer fazer o serviço, eu nem sei o valor, nem sei se está bom, se está o preço de mercado. Ela falou assim, então tá bom, então vamos ver, como que você vai fazer? Eu falei, eu não sei, eu só tinha feito aquela aplicação que eu te mostrei no vídeo. Como que eu vou fazer R$100 ali e tal? Eu falei assim, então vamos fazer. Eu demorei, para resumir, 8 horas para fazer aquele carro. Eu chamei meu cunhado, demorei 8 horas para fazer aquele carro. E aí o que acontece? Qual foi a melhor sensação? Eu chamo esse momento de dignidade recuperada. Foi quando eu terminei o serviço, entreguei a chave para ele
E ele me deu R$100. Meus primeiros... Até me arrepia, velho. Meus primeiros R$100 como detailer. Com detalhamento automotivo. Eu não chamava nem de detailer, mas meus primeiros R$100. Ali foi a recuperação da dignidade. Depois dali eu entrei de cabeça. Eu acreditei no negócio, comecei a fazer. E eu mandei até uma foto para minha esposa, mostrando para ela, falou, amor, meus primeiros R$100. Tá aqui, ó. Mandei a foto e ela falou, é o primeiro de muitos. E dali para frente, eu entrei de cabeça e eu comecei a estudar todos os produtos que tinha, quais eram as principais marcas, aonde que vinha a estética automotiva, qual que era a origem da história. Eu ficava até 3, 4 horas da manhã lendo, procurando informação, não achava informação. Entrei num ponto que eu estudava, não tinha informação na internet. O que eu fazia? Eu pegava, parece até engraçado, mas eu pegava a embalagem do produto, eu ia no banheiro com a embalagem para ler o rótulo. Porque não tinha informação, não achava informação, lia lá qual a composição do produto, para entrar num ponto assim, eu ia lá, por exemplo, cera de carnaúba, tem na composição do produto, eu ia no Google, o que é cera de carnaúba? E aí entendia. Álcool isopropílico, eu ia lá e entrava o que era álcool isopropílico, para que ele era usado. E assim eu fui aprendendo. Entrei de cabeça e aí a gente começou a trabalhar de porta em porta, fomos trabalhando, a gente foi trabalhando. Primeiro, segundo, terceiro mês a gente fazia ali um carro a cada 20 dias, mas a gente estava ali tentando, mas nesse ponto eu ainda não acreditava completamente no negócio, não me entreguei. Eu não me entreguei, eu entrei de cabeça no estudo, mas eu fiquei ali protelando, quando foi em março, 21 de março de 2020. Pandemia, fecha todos os comércios. Entra nessa situação. Eu de novo voltei naquele ponto, falei assim, não é possível. Acho que eu reabri a fábrica de touca, né? Porque se eu fiz... É aqui, ó. Não, vou voltar. Rapidinho aqui, ó. Ah, tá. Pode... Aí vai colocar vai colocar a foto lá do porta a porta. Tá eu, Quinho, lá. E aí o que acontece? Quando eu entrei, veio a pandemia, parou o negócio. E aí eu falei assim, não quero mais, não é possível que eu comecei um negócio agora que eu comecei a me empolgar, não é possível. E aí naquele ponto, eu já questionei Deus de novo, pedi para Deus, falei, Senhor, eu pedi uma chave para você, eu pedi uma chave para o Senhor, para me dar uma chave para eu sair dessa situação. E naquele momento, eu pedi um sinal, falei, se for para isso, para ser esse negócio, o Senhor vai me dar um sinal. Conversei com a minha esposa, não dormi aquela noite. Ela me ligou. Um rapaz me ligou no outro dia de manhã, 7h30 da manhã, ele me acordou. Ele falou, Rani, é o seguinte, cara, eu tô com um problema aqui, um pintor, fui pintar o portão, sujou o carro do cliente. Dali pra frente, fui lá, falei o preço pra ele, cobrei, se eu não me engano, foi R$350 para fazer a descontaminação de pintura. Falou, eu vi que você faz, aí tá postando os resultados legal. Fui lá, fiz o carro dele. O carro que ele tinha feito. O cara gostou. Eu fiz o carro da esposa dele. Foram 2 carros naquele dia. Dali pra frente começou. E a gente começou a trabalhar. E entramos de cabeça de novo, porta a porta. Começamos a fechar parceria. Aí, nesse ponto, a gente começou a melhorar as nossas técnicas. Fazer nossos clientes, solidificar nosso negócio. A gente começou a fechar muitas parcerias. Né? A gente começou a fechar muitas parcerias. Essa é a primeira foto, só quero falar. Não, aqui mesmo. Isso. Aquela primeira foto... É aqui, a próxima foto. Essa primeira foto, eu já estava ganhando dinheiro, mas eu estava com vergonha. Se vocês verem, eu tô duro assim para tirar foto, eu não gostava de tirar foto. E aí aconteceu que num outro momento a gente começou a fechar parcerias. E dentro dessas parcerias foi quando o nosso negócio começou a evoluir. Então a gente começou a fazer detalhamento no primeiro DP, todos esses carros aí, foi empresas que a gente foi fechando, compartilhando, né? Foi empresas que a gente foi fechando, e aí a gente começou, todo dia, depois daquele dia que eu pedi o sinal para Deus, todos os dias a gente não ficou sem nenhum serviço. E aí a gente foi evoluindo, foi crescendo, o negócio foi tomando uma proporção gigantesca, que a gente ia lá no primeiro DP, fazia lá 7, 8 carros,
No primeiro EDP a gente ia para outra empresa, fazia lá 9 carros num dia, eu e meu cunhado, ficava o dia inteiro no sol, cada lavagem é R$50, mas assim, era todo dia. E aí a gente foi começando a ampliar nosso serviço, e aí as pessoas começaram a escolher a gente entendeu que naquele momento a gente já estava crescendo numa proporção que a gente não tinha dimensão. A gente já não tinha mais dimensão. A gente sabia que naquele momento a gente precisava tomar uma decisão. Ou a gente crescia, ou a gente parava. Porque do jeito que estava ali, a gente já tinha formado a carteira tão grande de cliente que a gente já não tinha mais agenda e local para poder atender as pessoas. Né? A foto lá que eu até coloquei para vocês foi numa academia que a gente fechou uma parceria para usar o estacionamento dele para lavar. Mas nesse ponto depois, a gente foi e entendemos que a gente precisava de um espaço. A gente queria alugar uma garagem. E nessa garagem, toda essa garagem aqui que a gente procurou, a gente precisava de uma vaga só. E a gente achou na pandemia. Isso foi em plena pandemia. Se eu não me engano, foi em maio. Foi em maio, abril. Foi maio. Maio a gente procurou um espaço para a gente poder trabalhar mais tranquilo, porque a gente já tinha cliente que queria fazer outros tipos de serviço. E aí essa garagem aí estava completamente destruída. Tava assim, era uma vaga que a gente precisava, mas o que a gente achou era isso. Então ou era isso ou era isso. Mas com toda a dedicação, todo carinho, todo investimento, todo empenho, investimento de tempo, a gente transformou essa garagem no nosso primeiro estúdio de detalhamento automotivo. E dentro desse estúdio foi onde o método nasceu. Foi onde a gente começou a entender que o método fez a gente chegar ali na pandemia, sem credibilidade, sem cliente, sem dinheiro para investir. Sem nada, eu não tinha nada, sem experiência, não tinha conhecimento. E a gente fez muito assim, a gente se dedicou. Eu, meu cunhado, meu pai, minha esposa, a gente mesmo que pintou. A gente pintou. E eu já imaginei, quando eu olhei aquela garagem, eu já imaginei, a gente vai fazer assim, assim, assim. As cores vão ser essa. E ali começou aquele sonho acontecer e evoluir. E aí a gente teve um resultado muito rápido. A proporção que gerou para a gente começar as pessoas enxergarem a gente, a forma que a gente se posicionava. E aí a gente faz, pode passar a próxima. E aí a gente passa a ser escolhido para fazer os carros que eu não imaginava nem olhar de perto esses carros. Dono de Ferrari, dono de Porsche, começou a escolher o nosso serviço de detalhamento. O interno, eu nunca imaginei segurar no volante de uma Ferrari, cara. Nunca imaginei. E aí naquele ponto a gente começou a ser escolhido por esse tipo de cliente. E a indicação de um outro parceiro de negócio. De um outro parceiro falou, Rani, eu não consigo fazer lá no delivery, você consegue atender esse cliente? Eu falei, consigo. E dali para frente a gente começou. E começou a crescer, a gente começou a entender que o negócio começou a tomar uma proporção que a gente não tinha mais dimensão. E eu falei pro meu cunhado, a gente tem um método. Eu tenho certeza que se a gente detalhar esse método, a gente consegue duplicar e a gente consegue crescer. Tá vendo onde a gente está hoje? Isso eu falei para ele quando a gente abriu o estúdio. Estava lotado de carro, já não tinha mais espaço lá. Falei, tá vendo onde a gente está hoje? Lembra que eu te falei lá atrás, quando a gente começou, quando eu acreditei que a gente ia ter um estúdio próprio, que a gente ia ter uma marca? Falei assim, tá aí, ó. E daqui, eu tenho certeza que em menos de um ano a gente vai estar em outro local. E foi exatamente isso. Falei, vamos seguir um método. Vamos determinar qual o tempo, eficiência, paciência. A gente foi adquirindo experiência. E aí veio a segunda situação, que eu falei assim, preciso compartilhar esse método. Preciso descrever de uma forma que as pessoas consigam ter a mesma oportunidade que eu tive, ter a mesma oportunidade. E aí vem o segundo estúdio. Em menos de um ano, pode passar. Em menos de um ano, a gente montou o segundo estúdio. A gente abriu em junho de 2020, em julho de 2020, em agosto de 2022, de 2021, a gente estava inaugurando o nosso segundo estúdio. E do mesmo jeito, achamos aqui um espaço, olhamos, entendemos que era a oportunidade que a gente tinha. Eu tive medo desse próximo passo, mas eu tive pessoas que me incentivaram. Eu já estava confiante no trabalho, na técnica, o método já estava funcionando. E eu vou dizer para você por que o método estava funcionando. E a gente abriu nosso segundo estúdio.
E aí, dali para frente é onde a gente está hoje. E eu quero ir para o próximo nível. Esse é a nossa meta. Esse é o Honey. E por quê? E depois que a gente abriu, não só o primeiro, mas principalmente o segundo, eu entendi que eu precisava compartilhar com o maior número de pessoas para que elas tivessem a mesma oportunidade que eu tive. E eu vou falar para você. Vamos passar para o próximo aqui. E aí o que acontece? Eu tive... Lembra que eu falei do propósito? Eu tinha um propósito de mostrar como o Tesla, que é o método, possibilitaria faturar mais de 5 mil por mês com detalhamento automotivo, investindo pouco. E para exemplificar isso, eu vou falar do Valdemar. Valdemar de Manaus. Ele é um cara incrível. E eu quero soltar rapidinho um depoimento dele, um bate-papo que a gente teve, para você entender a força que o método tem. Você vai ouvir e eu espero que faça sentido para você, porque que a missão de jogar o método para o maior número de pessoas fez sentido. Acompanha aí. Ah, tá. Pegou. Problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Quanto que você imaginava ganhar? Quanto que na sua cabeça assim, falar assim, poxa, assim, tinha preconceito mesmo por falta de informação aqui na cidade. Não tinha muita informação sobre o assunto. Então, muito menos esperava ganhar 5 mil reais, mais de 5 mil reais, em pouco tempo, assim, aplicando o método. O que você enxerga de mais diferente, que mais diferenciou o seu crescimento, que foi muito mais rápido que o nosso, com o nosso crescimento que demorou 2 anos e meio e você chegou onde você chegou aí em tão pouco tempo? Cara, eu acho que, a princípio, foi muita vontade mesmo, assim, tipo, de acordar pensando nisso e dormir pensando nisso, e oferecer também para locais específicos, como, por exemplo, fechar contrato com alguns órgãos governamentais. Entrei em alguns condomínios aqui que não tinha abertura. Meter a cara mesmo e ter coragem de aparecer aqui e apresentar, e vender, saber vender também. Depois que você começou Acho que o início aí deu uma cortada no áudio aí. Eu vou colocar do início de novo para vocês acompanharem, tá bom? Porque acho que faz muito sentido o início, que é o mais importante, pra vocês entenderem. Vou colocar aí de novo. Quanto que você imaginava de ganho? Fazer um salário mínimo por mês. Quando eu comecei. Um salário mínimo por mês. Isso. E você acreditava na possibilidade de você faturar mais de 5 mil por mês com detalhamento automotivo, investindo pouco, sem ter assim a grana? Cara, vou começar um negócio, não tenho nada de dinheiro, mas, cara, o Rani falou que dá pra ganhar mais de 5 pau e eu não acredito. Você acreditava nisso? Não, cara. Na verdade, bem longe disso. Eu tinha, inclusive, antes de eu começar, até um certo preconceito com lavagem ecológica, né? Não acreditava, assim, tinha preconceito mesmo por falta de informação aqui na cidade. Não tinha muita informação sobre o assunto. Então, muito menos esperava ganhar 5 mil reais, mais de 5 mil reais, em pouco tempo, assim, aplicando o método. O que você... Problema técnico sempre acontece, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, ó, pra gente não tomar muito tempo, eu vou colocar nos stories, tá? Porque passa o vídeo, aí às vezes atrasa, ficou sem áudio. Tá escutando o áudio aí, tá legal? Vamos testar antes de continuar falando. Tá? Então beleza. Então vamos lá. Então eu vou continuar, depois eu posto aí de novo nos stories, vou postar, foi tipo um podcast que a gente fez de 25 minutos, eu vou postar na íntegra no meu feed, mas eu vou postar nos stories também essa parte mais importante aí que a gente fala. E por que isso? Porque existe uma mentalidade por trás do método. Não é simplesmente só a influência no sucesso do método, é só a técnica. A técnica um monte de gente tem. O nosso objetivo sempre foi inovar no mercado, identificar as necessidades, solucionar problemas comuns para quem começa o negócio. Ah, legal, eu tenho experiência, mas eu não tenho cliente, eu tenho
Foi exatamente como eu digo, eu tenho vontade, mas eu não tenho dinheiro, não tenho como investir, não tenho como fazer funcionar, acontecer. Não tem problema. O Valdemar é a prova viva. Ó, só para resumir, ele tinha 500 reais para começar o negócio. E ele não gastou, acho que se eu não me engano, nem 50% para começar a trabalhar com detalhamento automotivo. E eu perguntei para ele quanto tempo demorou, se 15, 20, 30 dias para ele fazer o primeiro serviço dele pago, né? E ele disse para mim, não, Rani, foi 2 dias, se eu não me engano, depois de 2 dias que eu comecei a aplicar o método, eu já estava faturando. E aí a pergunta foi, quanto você faturou no primeiro mês? E para mim soou surpreendente. Ele faturou de 2.500 a 3.000, sem experiência. Nunca tinha trabalhado com detalhamento automotivo, não tinha cliente. Na cidade dele, Manaus, era sol puro. E ele não tinha espaço, estava trabalhando de delivery, a forma delivery, do jeito que a gente começou. No segundo mês, 60 dias depois, ele já faturou mais de 5.000 com detalhamento automotivo, investindo só o que ele começou, os 250. Não gastou com maquinário, não gastou com politriz, com espaço, com nada disso. De repente você já tenha, mas existem outras formas. O método ele é adaptado de acordo com a sua necessidade. Precisa de cliente, o método é adaptado para você. E aí a gente vai desenvolvendo o método. Eu vou colocar ali, próximo, né? Quer colocar aqui do lado? Não tem problema, né? Para falar sobre os cinco pilares. Não, pode tocar aí? Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte. Eu vou explicar para vocês no que o método Tesla é baseado. O Tesla, a gente constituiu ele em 5 pilares. Porque a gente entendeu que cada pilar, ele agrega o outro. E é essa a diferença do que a gente aplica. O que deu resultado para o Valdemar e para outras pessoas que aplicaram de forma, assim, passo a passo. É seguir. Tesla, né? A gente usou esse nome pela inovação que trouxe. Quem conhece a empresa tecnológica sabe o quanto ela fez e inovou no mercado e a gente baseou nisso. Tesla, T de técnica, o E de exclusividade, o S de sustentabilidade, o L de lucro e o A de áreas de atuação, áreas estratégicas. E aí eu vou te explicar um pouquinho de uma forma bem básica de como o método, o que entra na técnica. A técnica é toda a prática que você precisa. Você saber o que você precisa fazer, conhecer a técnica, como que eu faço uma lavagem ecológica, como que eu faço detalhamento automotivo, como que eu faço uma revitalização de farol, como que eu faço, tudo isso. A parte técnica, a exclusividade do método, ela entra aqui, eu acho que esse é o pilar, é a base do método, é o que diferencia no mercado do que tem hoje. Atendimento exclusivo, como que você faz para formar não só o seu primeiro cliente, mas fazer e fidelizar clientes. Que eu acho que isso é uma das necessidades muito grandes. A gente colocou isso aí numa enquete e um dos problemas maiores de quem votou foi justamente não ter cliente. Às vezes é um ótimo profissional, sabe o que está fazendo, é um excelente, se dedica, aprende, mas de repente falta o cliente. E nesse ponto é onde a gente entra. Como que eu faço para vender sem vender? Aquilo que a gente falou no início. Essa técnica de vender sem vender, como que eu faço para o cliente desejar eu como um produto, como um profissional? Eu não preciso mais correr atrás de orçamento. Simplesmente o cliente vem atrás de mim porque ele sabe o meu valor. Esse é o ponto. Fidelizar seu cliente para que ele se torne uma renda recorrente para você. A sustentabilidade do negócio. Ela entra vários pontos no S da sustentabilidade. A parte ambiental, né, que todos os produtos que a gente utiliza são biodegradáveis, então não tem esse impacto no meio ambiente. Além de tudo, quando a gente trabalha com a lavagem ecológica, você gera você diminui o impacto de consumo de água. Tudo isso é valorização do seu. Como que você faz para colocar cada ponto para sustentar o seu negócio? E a parte mais importante que é tornar o seu negócio sustentável é ferramentas. Quais são as ferramentas importantes? Os materiais de apoio, cadastro de cliente, um checklist. Falei muito do checklist. Eu já tive muito prejuízo quando eu não tinha sustentabilidade no meu negócio.
Por quê? Porque eu não fazia, eu não analisava quais eram os problemas que aconteciam antes do cliente chegar, não tinha experiência, não sabia. Então, vários prejuízos. O checklist é um que ele vai te evitar. Diluição de produto. Pô, quantas vezes a gente errou diluição de produto e está ali gastando mais produto, de repente aplicar de uma forma que você não sabe, você mancha ali, suja o carro. Em vez de melhorar, você piora. A parte de lucro, o L do lucro, que é como fazer para você lucrar mais, como precificar o valor de cada serviço. Gerenciar sua finança, entrada, saída, separar quanto que você tem que investir de forma correta. Isso é a parte do lucro. Vou reservar meu lucro para isso, vou reservar meu lucro para aquilo. Investimento certo e eficiente que vai fazer o seu negócio evoluir. E as áreas estratégicas, entender assim, quais são as atuações que você pode fazer? Seja, você pode trabalhar só com insufilme, você pode trabalhar só com envelopamento automotivo, você pode trabalhar só com lavagem ecológica, você pode trabalhar só com revitalização de farol. São várias áreas. Quando eu falo de detalhamento automotivo, na minha cabeça, é a forma que eu compartilho tudo que você possa fazer de detalhamento num carro. Entende o seguinte, a partir do momento que a gente sabe quais os nichos que a gente precisa investir para gerar uma experiência satisfatória para o seu cliente, é vantagem. Então, baseado nos 5 pilares, é o que a gente coloca dentro do método Tesla. Passo por lá. E aí eu quero explicar um pouquinho sobre a parte de investimento inicial. A gente fala, né, investir no pouco. A percepção de investir no pouco é muito particular. A investir no pouco, para mim, foi começar sem R$1. Eu não tinha, foi um produto emprestado e 2 toalhas que eu tinha ali de mostruário. Era 2 amostras. E aí como que eu fiz para poder iniciar? O produto era emprestado, as toalhas. A única coisa que eu tinha era aquela ferramenta, utilizar aquilo que eu tinha. Eu não fiquei dando desculpa, porque eu não tinha, até porque eu não conhecia, né? Eu não tinha um borrifador. Pra vocês terem uma ideia, as nossas primeiras aplicações, eu surrupiei lá, eu furtei da minha esposa lá o borrifador de cabelo dela, para aplicar o lava-seco no carro. Um borrifador de cabelo. Para quem trabalha com lavagem a seco, sabe o quanto disso aqui manualmente você fazer. Mas era a ferramenta que eu tinha. E foi a oportunidade que eu tive de me trazer até aqui. Então assim, eu vou falar de mim e do Valdemar, que só basicamente ele seguiu nossos passos, passo a passo. Começou sem investimento, começou sem experiência, e ele ainda tinha uma coisa diferente. Ele não tinha nem idade suficiente, ele tinha 21 anos quando ele começou. Experiência? Não tinha experiência em negócio, não tinha experiência, não tinha credibilidade, porque ele era novo. E aí, só que como é que a gente fez? Primeiro, produto, acessórios e os custos de cada produto. O que ele foi fazendo? Foi seguindo passo a passo. Você vai começar com lavagem ecológica. Você vai atender o seu cliente assim, assim, assim. Fui explicando para ele. Foi lá, Rani, eu tô na loja de produto. Quais são os produtos que eu vou utilizar? Você vai comprar esse produto. Limpeza, detalhamento. Aí depois ele foi para o detalhamento interno. Ele foi ampliando a quantidade de serviço. Ele começou a fazer limpeza, revitalização, hidratação. Falei, você vai pegar o seu lucro que você teve lá desse carro, você vai comprar esse produto, porque você vai oferecer, por exemplo, uma hidratação dos bancos de couro no carro, você vai cobrar de 150, 180 reais. E foi indo. E ele foi crescendo. Daqui a pouco entrou a higienização. E a gente sempre fez isso desde o início. A higienização de ar-condicionado, aí o detalhamento externo, você entra com descontaminação de pintura, com enceramentos, descontaminação de plástico. Olha que coisa incrível. Vamos falar assim, lavagem ecológica, limpeza, vou ler ali para não me perder. Revitalização de plástico, hidratação dos bancos de couro, higienização dos bancos de couro, higienização das partes plásticas, troca do filtro de ar-condicionado, higienização do sistema de ar-condicionado, no externo, descontaminação de pintura, enceramento, descontaminação de plástico, revitalização de plástico, revitalização de farol, vitrificação, limpeza de motor, revitalização, cristalização de para-brisa. Só isso aí, você não investe R$1 em máquina. Você não precisa de politriz, você não precisa de extratora, você não precisa de compressor de ar, você não precisa de nada disso. Você só precisa saber o caminho que você tem que seguir. E aí eu entendi que naquele ponto a gente já estava faturando, já estava fazendo tudo isso de serviço. E a gente começou a duplicar, e o Valdemar começou a ter resultado muito rápido. E as pessoas que foram aplicando começaram a ter resultado muito rápido. E aí a gente pensou assim, chega num ponto agora, eu preciso aumentar o meu faturamento. Chegou num ponto que só estava eu e meu cunhado, a gente tinha um limite de trabalho. Como que eu faço? E eu parei para pensar como que eu faço para aumentar o meu faturamento. Eu já estou faturando legal, já estou bem. Nunca imaginei faturar o que eu estava faturando.
mas como que eu faço para aumentar o meu faturamento? E aí eu comecei a entender as áreas de mercado. Eu não fazia martelinho de ouro, mas eu comecei a oferecer para o meu cliente através de uma parceria gigantesca, que é meu parceiro até hoje, trabalha comigo até hoje. Eu não faço martelinho, mas eu ofereci para o meu cliente. Meu cliente compra de mim, eu não vendo para ele passou a comprar de mim. O Insufilme, meu parceiro desde quando a gente começou, é meu parceiro até hoje. Eu poderia investir, você pode investir. Você pode fechar parcerias com outros profissionais, troca de óleo, enfim, tudo que a gente poderia fazer. A gente foi basicamente aumentando o nosso faturamento gradativamente de serviços que a gente entendeu que era também a parte da sustentabilidade. Sabe por quê? Porque eu pegava um cliente que não tinha tempo de chegar aqui, vem, faz uma lavagem ecológica, aí leva no outro, troca a lâmpada, aí no outro ele vai e faz o Insufilme, no outro ele faz envelopamento, no outro ele faz uma micropintura. Não, a gente quis oferecer a experiência 360 para ele. E isso deu muito certo, começou a evoluir, crescer. E isso foi o que validou tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Chegar até aqui, para quem trabalha há muito tempo aí, eu tenho 2 anos e meio de detalhamento. Contando que 6 meses basicamente foi tempo da pandemia. Todos os negócios fecharam. Abri meu primeiro estúdio em 2019, em 2020. Nós estamos em agosto de 2022, são 2 anos. E eu cheguei até aqui. Você pode chegar muito mais rápido. Sabe por quê? Porque o Valdemar faturou, em menos de 5 meses, ele já estava faturando 8 mil por mês. 5 meses, ele foi mais rápido que eu. Você sabe aquele negócio? Eu lutei, errei bastante, mas comecei a duplicar e começou a funcionar, começou a dar certo. Ele faturou mais rápido do que eu. E o que contempla isso? Quais são as técnicas ensinadas? O que a gente quer colocar? Aprender a vender sem vender, aprender a precificar, toda a parte de detalhamento, todas as técnicas que você precisa, não só de fazer o serviço, mas de oferecer o serviço, de procurar e achar o cliente que paga. Mas aqui na minha cidade ninguém paga esse valor. Você vai achar o cliente. Sempre tem alguém querendo comprar algo que você quer vender pelo preço que você quer cobrar. Esse é o preço. Esse é o game. Se os seus clientes hoje não pagam o seu serviço, o valor que você vale, você vai achar outros clientes. E isso é fato. É matemática, 2 mais 2 é 4. Seguir o passo a passo, funciona. Então, e dentro do programa DTL 5K, que é isso aqui que eu quero compartilhar, tem todo o conteúdo do Tesla. O Tesla é a base do DTL 5K. O objetivo é o DTL 5K. É um DTL que fatura mais de 5 mil por mês. Tem muitas pessoas aí que trabalham já com detalhamento automotivo, mas falta cliente, não fatura. E às vezes está num ponto de desanimar, de falar assim, poxa vida, mas eu não consigo. Essa é a solução. A questão, tudo que eu estou falando para vocês, não é simplesmente, porque eu quis, não. Eu entendi que se eu tive a oportunidade, o Valdemar teve a oportunidade, a gente precisava chegar nesse ponto de compartilhar com o maior número de pessoas. E... peraí, só um minutinho, agora... fazer o... peraí. E aí o que a gente fez? Eu entendi que eu precisava colocar isso de uma forma muito estruturada, passo a passo. Melhorar a forma de comunicação. Então a gente desenvolveu o programa DTL 5K. Dentro do programa é toda a base do... é tudo aquilo que eu falei para você aqui. Eu queria ter mais tempo para mostrar um pouco da parte técnica, né? Como que a gente faz, mas a gente sempre solta conteúdo, então se você já me segue, a gente solta nos stories, a gente solta nos Reels aí, na publicação, no feed. E aí o que acontece? A gente entendeu que a gente precisava colocar isso, né? Para que as pessoas pudessem seguir o beabá, passo a passo. Qual é o passo? Passo 1, passo 2, passo 3. Para que eu chegue no objetivo de DTL 5K. Faturar mais de 5 mil por mês, investindo um pouco. E assim, é básico. Passa lá. Qual é E aí, bom, é isso, né? A gente entendeu sobre a situação de tudo. Como que eu faço para compartilhar isso? Te distribuiu isso em aulas. E essas aulas, as mesmas aulas que o Valdemar teve, as mesmas aulas, você vai ter o conteúdo completo. Vai ter, além de outros benefícios, né? Eu não sei como o pessoal vai reagir aqui, mas eu quero você está aqui até agora, vou te dar de presente aí um curso de polimento gratuito, se você se inscrever no programa DTL 5K. Quanto vale um polimento? Quanto vale um curso de polimento? E nós não estamos falando aqui, tá? Eu não estou falando do curso de polimento. Isso é um bônus.
É o meu presente. Não, vamos dar sim. Vamos. O pessoal tá balançando a cabeça aqui. Não, vamos sim. E aí, para se inscrever, vai ter um link disponível aí para vocês. Para se inscrever dentro do programa DTL 5K. Você vai entender toda a parte assim, ó. Certificado do programa DTL 5K. A gente quer montar, espalhar isso para o maior número de pessoas. E é o seguinte, o que eu quero fazer? Outra coisa também. Eu vou, para os 10 primeiros que se inscreverem no programa DTL 5K, eu vou dar mentoria, eu mesmo, mentoria durante 30 dias, um acompanhamento. Eu quero saber quais são as suas dúvidas, quais são os seus medos, eu quero te ajudar. Eu quero fazer você atingir o mesmo objetivo que eu tive lá atrás. Mas assim, eu quero que você consiga mais rápido do que eu, mais rápido do que o Valdemar, mais rápido do que outras pessoas que tiveram resultado. Então vamos lá, bônus de... mentoria, cara. Não, 30 dias sim, de mentoria. Então assim também. Não, 30 dias, só acompanhamento. Vai ser um grupo fechado. Um grupo fechado. Então, se eu analisar quanto vale, qual o valor, falando, né? Qual o valor de um curso de polimento? Vocês conhecem, qual é o valor do curso de polimento no mercado? Qual o valor do curso de polimento no mercado? 30 dias de mentoria num grupo VIP. Você vai tirar a dúvida direto comigo. Direto comigo. E só falando assim, o programa DTL 5K ele vai estar dentro da plataforma da Hotmart. Tá? Dentro da plataforma da Hotmart você vai ter 7 dias de garantia. Você tem acesso total onde você estiver, no computador, no celular. Você pode assistir em casa, você pode assistir como eu fazia. Eu não tinha um curso, né? não tinha um programa lá para eu poder seguir. Vai pro banheiro, aonde você quiser. O objetivo aqui, a forma é o resultado. Nosso objetivo é o resultado. E qual é o que mais que a gente tem aqui? Quanto vale um curso de polimento? Quanto vale a mentoria? A média aí de mercado, ó, 900 a 1.500 reais. 30 dias de mentoria. Mentoria hoje você paga mais ou menos uns 2.000 reais. Né, para ter ali um acompanhamento de passo a passo de como você faz. Mas é o seguinte, o que eu quero? Eu quero fazer o seguinte. Estou só esperando aqui, ó. Já pôs mais assim? Vamos fazer o seguinte, ó. O valor o valor do curso, não é esse valor, mas para a primeira turma a gente vai fazer um valor diferenciado, que é um valor de 997. Mas é o seguinte, além disso, você me acompanha até agora, você já me acompanha no Instagram. Se você não me acompanha, você vai acompanhar o dia a dia. Eu vou te dar um desconto agora, nas próximas horas aí, de 500 reais. Eu quero que você tenha, eu falei para você desde o início, meu compromisso é que você tenha a mesma oportunidade que eu tive lá atrás. 12 parcelas de 49 reais para você ter toda a base do método. Lembrando que lembrando o seguinte, curso de polimento, os 10 primeiros, mentoria gratuita, garantia, fora material que a gente vai disponibilizar, o checklist que a gente utiliza, a planilha de diluição, tudo que vocês imaginar, cadastro de cliente. Polimento. Tá. É isso mesmo. O polimento. Então, grupo VIP. Então, ó, de 997, eu vou te dar 500 reais de desconto para as próximas horas aí. O link já vai estar disponível lá nos grupos do WhatsApp. Né? Se você conhece alguém que quiser indicar, pode indicar, não tem problema. Indica, eu preciso que esse método chegue para o maior número de pessoas. Tá aí, já disponibilizou no link. Então, a partir de agora, já está liberado a compra do carrinho aí para vocês. Eu quero deixar um tempo aqui para a gente poder conversar. Vou abrir aí o chat. Se tiver alguma dúvida, pode colocar essa dúvida aí pra gente. O pessoal vai lendo aqui, eu vou respondendo para vocês, tá bom? O comentário já está aberto. A Paty Luiz perguntou o que eu preciso para começar. Primeiro ponto que você pode começar, você já tomou a primeira decisão que é estar aqui. Né? O segundo é se inscreve no programa DTL 5K. Isso vai fazer toda a diferença para você. Passo a passo, como você segue. Lá já tem aula pra caramba lá, né? As aulas novas a gente vai adicionando semanalmente, você sempre vai ter conteúdo novo. Você sempre vai ter conteúdo novo. Tipo assim, porque o mercado evolui tanto, porque a gente não quis gravar assim tudo de uma vez. Vamos colocar 2 aulas por semana, vai soltando conteúdo, vai ter um grupo dos DTL, tem um grupo da mentoria, tá? E a gente vai gerar um grupo onde a gente vai soltar aí todos os conteúdos que a gente puder para auxiliar vocês.
que mais? Precisa de algum equipamento para começar? Não precisa de nenhum equipamento. Eu comecei com 2 toalhas e um produto emprestado. Nenhum equipamento. Para frente a gente vai evoluindo, eu quero que você cresça como eu cresci. É esse o objetivo. Não precisa de nenhum equipamento. A Rocha 388 perguntou, já vem com a rota orbital inclusa? É a técnica, né? Imagina. Ah, você está falando do polimento? Se vai ter o ponto da rotativa, a rota orbital, quais os compostos que você vai utilizar, corte, refino, lustro, lixamento, tudo completo, o curso completo de polimento. Mais alguma? É um bônus. 60, 90 dias já vai estar disponível para vocês. Que a base é o DT5K, o objetivo é esse. E assim, você pode atingir muito mais do que isso, como o Valdemar atingiu. Muito mais de 5. Rainer, você vai falar todos os produtos que você usa aqui? Sem dúvida. Já tem aula falando sobre os produtos primários, tá? Disponível. Assim que você acessar, assim que você fizer o seu cadastro, você já vai receber no seu e-mail. Você já vai receber no seu e-mail o seu acesso exclusivo. E lá já tem aula disponível. Eu falo sobre os desafios, eu falo sobre os primeiros passos, como conquistar seu primeiro cliente. Já tem toda a base lá. Paty Luiz perguntou, onde eu compro o material? A gente pode indicar para vocês. Meu objetivo aqui, eu não vou vender um produto. Meu objetivo é que você tenha o conhecimento, a técnica é o Tesla. O Tesla não é venda de produto. Eu não vendo rota orbital, eu não vendo equipamento, eu não vendo produto. Eu posso indicar qual é o melhor produto que você vai utilizar, como você faz para que ele te dê cada vez mais lucro. Esse é o objetivo principal. Vou te dar todos, os passo a passo. E se, dependendo da região que você tiver, eu te ajudo a encontrar o melhor fornecedor que tenha de produto para poder te disponibilizar. Rayane, mulher também consegue ingressar Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sendo homem, sendo mulher, sendo idoso, não tem problema. É uma oportunidade para todos. Porque é a técnica. Eu acho que a mulher é até mais caprichosa nesse ponto. Tem muitas mulheres hoje que são referências no mercado. Travou minha internet, o Bruno falou aqui. Você pode passar como participar desse curso? É o seguinte, o link já está no grupo. Se você está no grupo, o link já está no grupo. Mas eu vou colocar também na bio. Na minha bio vai estar lá o link para você se inscrever. A gente colocou aqui R$500 de desconto, uma lavagem ecológica. Eu cobrava, quando eu comecei, 50. Hoje está muito mais. Mas eu cobrava R$50. O Valdemar também cobrava R$50. Uma lavagem no mês. Você coloca um investimento que vai te colocar mais de 5 mil por mês no seu bolso. Assim, é questão de, eu falo, é questão de propósito de eu estar fazendo isso para vocês. E outra, é só para a primeira turma. E os 10 primeiros ganham presente aí, mentoria, né? Isso, os 10 primeiros têm mentoria exclusiva comigo. A gente vai marcar o dia, a gente vai bater um papo, eu quero conhecer vocês, saber a história de vocês, como que eu posso orientar da melhor forma para vocês atingirem o mais rápido possível esse faturamento. Zerou? Então tá bom. Gente, corre. Mais alguma? Vamos girar. Esperar mais um pouquinho. Tem mais alguma dúvida? A gente vai encerrar. E bora pro grupo. O que vocês precisarem, conta com a gente. Vamos lá. Mentoria dinâmica. Missionário? Eu falei. Que vai ser sempre atualizada. Todas as aulas vai ser atualizada. 1, 2 aulas por semana, mas já tem conteúdo disponível lá. Como que vai funcionar cada aula? Só para vocês, que a nossa dinâmica é diferente. Eu não vou colocar, lá tem algumas aulas disponíveis para vocês, mas é assim, por exemplo, eu vou fazer uma lavagem ecológica. Eu vou te mostrar quais são os produtos que você precisa para fazer a lavagem ecológica. Eu vou te mostrar quais são os acessórios iniciais. Aí eu não tenho condições para fazer o investimento. Eu vou te mostrar como você pode começar, mesmo que você não tenha nada para poder começar. Quais são as opções? Eu aspirava carro durante 3 meses com uma escovinha de lavar roupa, que eu peguei da minha esposa também. O Neilson perguntou, quero entrar no grupo do WhatsApp, vai deixar o link aí nos stories, né? Vou deixar o link do WhatsApp aí também nos stories. O pessoal já vai colocar aí já. Eu aqui se parcela no boleto. Por enquanto não, né? Só um cartão de crédito. A primeira na plataforma, né? Não liberou, né?
Vamos ver o que a gente consegue, não. Por enquanto é só no cartão de Cartão de crédito ou Pix. Ah, lembrando o seguinte, tá? São 12 de R$ 49,60, só que se você pagar à vista, sai R$ 497. 497. E aí, voltando lá, dentro de cada procedimento eu vou explicar quais são os materiais, quais são os produtos, como que você faz a técnica, como que você vende, como que você oferece o serviço, qual é a precificação que você vai ter, como que você pode mostrar os diferenciais, como que você faz para poder abordar o seu cliente, para que a experiência dele seja única. Então, a forma assim, cada serviço a gente vai mostrar todos os pontos dos 5 pilares do método Tesla para cada tipo de procedimento. Mais alguma dúvida? Boa noite, vocês são de onde? São Paulo, capital ABC, né? Grande São Paulo. Mauá. Prontinho, vai deixar aí os links nos stories, né? Vamos deixar o link nos stories, tanto o link do programa da Inteleciclo K, tanto o link dos grupos, para você já entrar e participar e aproveitar. Ó, não faz o que eu fiz lá atrás. Eu deixei a oportunidade passar que eu poderia ter atingido isso muito antes. E essa oportunidade está aí. Está aí para você. Vou colocar, disponibilizar, então aproveita. Próximas horas, R$500 de desconto. Menos de uma lavagem, R$ 49,60. R$ 49,60. Vai ter a história do Vandermar? Vai, vou colocar as histórias do Valdemar também. Vou disponibilizar aí o depoimento dele. Os primeiros alunos, né? Foi um dos primeiros, não, foi o primeiro aluno, né? Foi o primeiro aluno? Foi o que aplicou e deu certo. Então, assim, o primeiro deu certo. Tirou seus 5 mil aí, depois tirou mais 8. Vai lá. Então é isso aí, gostei muito legal. Onde fica a sua loja? A gente está aqui em São Paulo, no ABC. E aí nos stories tem aí tem a nossa estética. Eu tenho também no meu perfil pessoal, tá lá o arroba do nosso estúdio de detalhamento. Você vai ver lá os carros que a gente faz, como que a gente coloca os procedimentos. Nos meus stories particular eu coloco as técnicas, lá a gente coloca os serviços. Estou há pouco tempo trabalho aos sábados e domingo. Dá para aproveitar e pegar o curso? Sem dúvida, sem dúvida. Se você quer isso como renda extra, é melhor. Se você gosta, você já tem essa vontade. Se você aplicar de forma sábado e domingo, se você pegar só serviço premium, você vai aprender a se posicionar só sábado, só domingo, não tem problema nos seus horários vagos. Daqui a pouco eu tenho certeza que vai ser seu principal negócio. Mais alguma aí? Qual o custo de uma lavagem ecológica? O custo, eu falei durante a live, mas só para lembrar, o custo de uma lavagem ecológica, ela não passa de R$ 3,50. R$ 3,50. É assim, total, se você for fazer total com a lavagem do roda, caixa de roda, limpeza interna, não passa de 5. Você cobrar R$ 50, o valor dela é 1000% de lucro. Por isso que uma das bases é o lucro. Quanto que é cada custo? Então a gente fez tudo isso. Mais alguma coisa? Galerinha, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Espero de alguma forma ter mostrado para vocês. Valeu!